Olá, vamos mergulhar na história de uma das figuras mais influentes e com certeza mais controversais do nosso tempo. A gente está falando de Donald Trump. Empresário, estrela de reality show e, por fim, presidente dos Estados Unidos, a trajetória dele até a Casa Branca foi, no mínimo, surpreendente. Então, como é que tudo isso aconteceu? É o que a gente vai ver agora. E olha, muito antes de qualquer discurso presidencial, foi essa frase aqui que fez todo mundo conhecer Donald Trump. Você está demitido. Isso não era só um bordão de um programa de TV, sabe? Era, na verdade, a essência da marca que ele estava construindo. Uma imagem de poder, de decisão e que, querendo ou não, chamava muita atenção. Então, para a gente entender o Trump político, a gente precisa voltar um pouco e olhar para o Trump empresário. A história dele não começa em comícios ou debates. Não. Começa no mundo dos negócios, na construção de uma marca pessoal fortíssima, que mais tarde seria o trampolim dele para a Casa Branca. Vamos lá, do começo. A carreira do Trump foi basicamente construída sobre três pilares. Primeiro, o império imobiliário do pai dele, o Fred Trump. Depois, a disciplina bem rígida que ele aprendeu na academia militar. E, por fim, uma educação de elite em negócios, lá na Wharton. Cada um desses passos, como a gente vê aqui na linha do tempo, foi como um tijolo na construção do que viria a ser a The Trump Organization. E ele não só assumiu o negócio da família, ele transformou a coisa toda. O nome Trump virou sinônimo de luxo, de poder. A gente começou a ver esse nome estampado em arranha-céus, hotéis, casinos, campos de golfe, no mundo todo. A marca Trump estava virando, de fato, uma força global. Aí vem a grande virada, a passagem de empresário para ícone da cultura pop. Foi com O Aprendiz. E olha, aquilo era muito mais que um programa de TV. Era uma vitrine gigantesca que consolidou a imagem dele como o chefão, sabe? O cara que decide. Isso o transformou numa celebridade nacional e, sem dúvida, abriu as portas para a política. Mas, claro, nem tudo foram flores nessa trajetória. A carreira empresarial dele também foi cheia de controvérsias. A gente está falando de falências corporativas, principalmente nos cassinos, um monte de processos judiciais, acusações de práticas abusivas. Enfim, foram desafios financeiros bem grandes que realmente testaram a força da marca dele. Ok, então a gente viu o empresário. Agora vamos avançar um pouco e entender como essa marca toda foi usada para construir uma força política. E aqui a gente vê uma coisa bem curiosa. A identidade política do Trump não foi sempre a mesma. Ele não foi sempre republicano. Antes de 2012, ele navegou por vários lados. Foi democrata, do Partido da Reforma até independente. Só depois ele se firmou de vez no Partido Republicano. Isso mostra uma flexibilidade, uma mudança de posição que não é muito comum na política. E aí, em 2015, acontece aquela cena famosa dele descendo a escada rolante. Foi o lançamento de uma campanha que ia literalmente chacoalhar o sistema político. A plataforma era America First. As promessas: combater a imigração irregular, criticar a globalização, reduzir impostos e tudo isso com uma mensagem bem forte contra o establishment, contra a política tradicional. E essa mensagem claramente encontrou eco em muita gente que se sentia deixada para trás. O resultado, uma vitória completamente sem precedentes. A eleição dele em 2016 contra Hillary Clinton é até hoje vista como um dos resultados mais chocantes e divisivos da história política recente dos Estados Unidos. Certo, ele venceu, e aí o empresário virou presidente. Agora a gente vai dar uma olhada no que realmente marcou o governo dele, as políticas, as polêmicas e os momentos históricos do seu mandato. O governo Trump pode ser entendido a partir de 4 pilares ideológicos. Primeiro, o nacionalismo econômico, com aquela ideia de proteger os empregos americanos. Segundo, o conservadorismo social, influenciando debates importantes. Terceiro, um controle migratório bem mais rígido. E, por fim, o quarto pilar que amarra tudo isso, um populismo de direita muito forte, que criava uma conexão direta com a base de eleitores dele. E esse populismo ficava muito claro no jeito dele se comunicar. Ele usava as redes sociais, principalmente o Twitter na época, como um megafone. Ele falava direto com os apoiadores, sem o filtro da mídia tradicional. Aliás, ele atacava constantemente a imprensa, chamando de fake news, o que minava a confiança nas fontes de informação tradicionais e o colocava para os seus seguidores como a única voz confiável. Durante a presidência, ele tomou ações que geraram mudanças bem drásticas. Na economia, por exemplo, ele promoveu grandes cortes de impostos. Na imigração, implementou a política de tolerância zero na fronteira.
Na política externa, tirou os Estados Unidos do Acordo de Paris sobre o Clima e teve encontros históricos com o líder da Coreia do Norte. E no judiciário, um ponto super importante, ele nomeou 3 juízes conservadores para a Suprema Corte. Cada uma dessas ações mexeu profundamente com os Estados Unidos. E isso aqui é um fato histórico. Ele é o único presidente na história dos Estados Unidos a ter sofrido 2 processos de impeachment. Foram 2 processos bem diferentes. O primeiro, em 2019, foi por abuso de poder, ligado a pressões que ele teria feito sobre a Ucrânia. O segundo, já em 2021, foi por incitação à insurreição por causa do papel dele nos eventos que levaram ao ataque ao Capitólio. E o resultado? Nos 2 casos, ele foi absolvido pelo Senado. Mas mesmo com a absolvição, esses processos deixaram uma marca permanente na presidência dele. A eleição de 2020 foi outro momento crucial. Depois de perder para o Joe Biden, o Trump não aceitou o resultado. Ele começou a alegar que houve uma fraude gigantesca, algo que nunca foi provado nos tribunais. Essas alegações, no entanto, inflamaram muito a base de apoiadores. E tudo isso culminou num ataque ao Capitólio em 6 de janeiro, um dia que, com certeza, entrou para a história dos Estados Unidos. Bom, e o que aconteceu depois que ele deixou a Casa Branca? Qual o papel dele hoje? Mesmo depois de sair da presidência, a influência dele não diminuiu. Pelo contrário, ele continua sendo uma figura dominante dentro do Partido Republicano, enfrenta uma série de desafios legais que estão em andamento e, o mais importante, ele mantém uma base de apoio eleitoral extremamente forte e engajada. E o legado dele é exatamente isso, uma divisão de opiniões. Para alguns, ele é visto como um defensor da economia americana, o cara que enfrentou o sistema. Para outros, ele representa uma ameaça séria às instituições democráticas. Essa polarização toda é, talvez, a principal marca que a sua presidência deixou e que define como ele vai ser lembrado no futuro. No fim das contas, a pergunta que fica é: Donald Trump foi só um presidente ou ele se tornou algo maior, um símbolo cultural? O que a gente viu aqui sugere que o impacto dele vai muito além da política. Ele acabou virando o rosto de uma era de mídias sociais, de populismo e de uma batalha intensa sobre o que é ou não verdade. Uma história que, com certeza, ainda não terminou de ser escrita.